Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Política, Segunda Opinião, Política Segunda Opinião. Política sem censura, uma segunda opinião, ou política sem censura, em uma segunda opinião, em referência à grande mídia, que a gente busca a dar informação, já que a grande mídia tem um padrão que é o padrão mesmo, né, que defende seus interesses. Então, a gente busca, com pessoas da base, da população, formar e dar uma segunda opinião para vocês que nos assistem. O tema de hoje, né, é sobre o genocídio acontecido no Brasil, genocídio indígena, mais de 570 mortes de crianças, jovens e adultos, né, de uma população que durante os 4 anos ficou completamente desprotegida. Não era algo que não poderia ter sido evitado, porque vários ofícios, vários apelos indígenas haviam sido feitos e, infelizmente, não foi levado em consideração pelo governo Bolsonaro, né, e a ministra Damares e todos os outros que compunham o governo que estava à frente. A gente vai ouvir agora um vídeo de apelo feito, salvo engano, em 2019, por uma índia. Depois vocês ficam com os comentários do professor Clésio e da professora Marcília. Na ordem, vamos começar pelas mulheres hoje. Professora Marcília, depois desse vídeo. Né? Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês. Quanto a isso, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem a TVH, que é a mesma TVW12, só encurtando o símbolo, né, do H para preencher o TVW12. E agora vai o vídeo. O que está provado aqui está acontecendo. Os garimpeiros estão invadindo as terras. Os madeireiros estão invadindo nossas terras. É para grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra. E a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada nossas terras. Porque as terras indígenas não é demarcada. Os outros têm a obrigação de entrar nas nossas terras, mas o governo não dá a obrigação de demarcar nossa terra. Os nossos caciques estão ficando doentes. Porque todo dia não consegue passar uma roça. Porque é preocupado. Porque ele saiu, mas saiu que a FUNAI não existe mais. Estão colocando ruralista. Estão colocando a FUNAI para agricultura. A Damares, que mulher é aquela? A Damares. Aquela mulher não representa nós indígenas, não. Porque os evangélicos estão entrando por si na nossa terra. O vídeo está dando uma pausa. Para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. A nossa alma, ela não conhece o que é indígena, ela não conhece a terra indígena, ela não conhece o rio, ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe, a Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele que o nosso território respeita o nosso. Então, professores, uma tragédia anunciada e nada foi feito. Professora Marcília, como a senhora vê esse triste momento que vive a sociedade brasileira com esse caos provocado, genocídio provocado nas terras indígenas? Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Clécio e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Infelizmente, para tratar de uma temática chocante, né? O apelo dessa líder, né, indígena foi dramático lá atrás. E ela já anunciava aquilo que todo mundo, né, já pensava que realmente estava acontecendo, mas não se tinha as informações plenas, que era exatamente a invasão das terras indígenas, a ameaça, a matança de líderes indígenas, né? E a total omissão, parcialidade ou que a gente chama conivência, né, do governo passado em relação aos Yanomamis. Por quê? Porque ali está o jogo de poder pelas terras, pelas riquezas, e a intenção era dizimar mesmo, né, aquela comunidade para aqueles grileiros, aqueles exploradores da terra, eles ocuparem o espaço. Infelizmente, a gente vê uma cena dramática, chocante, né, e terrível, é terrível, é um horror.
assistir ao que está se vendo hoje, né, sendo publicizado. Eu acho que, em face disso, é que aquele jornalista londrino e o guia foram mortos, para não trazer à tona essa realidade. Está faltando áudio, Luiz. Pequeno ruído no microfone da professora. Obrigado, professora. E eu pedir a todos e a todas que façam sua pergunta, comentem bastante, que isso ajuda a subir os algoritmos. Professor Clésio, seu comentário. Olha, essa questão ela deve ser tratada, acho que de uma forma, assim, não ficar nas questões factuais, né? Então, os fatos são importantes, são relevantes, mas aí a gente tem que perceber aí a necessidade de se trazer com muita clareza todas as implicações desse crime que a gente está assistindo, né? A gente tem aí, na verdade, a aproximação do Exército com esse evento, não podemos esquecer, inclusive pela ocupação de cargos que lidavam diretamente com a questão dos índios, dos indígenas, com relação, por exemplo, à questão da saúde, né, a toda os recursos que eram destinados, inclusive, para a infraestrutura, para a alimentação, que estava a cargo de representantes do Exército, que estavam nomeados para cargos. Então, essa questão tem que ser chegado a definição, a clareza de todos os envolvidos, né? O chefe mais direto ao seu chefe maior. Quer dizer, toda essa cadeia hierárquica que está envolvida com isso tem que vir a público. Porque nós precisamos deixar claro que essa questão está enfriada dentro do governo. Ela não é uma coisa descolada do governo Bolsonaro. Ela é presente dentro da instituição. E aí nós vamos ter essa vinculação, onde o bolsonarismo acaba se vinculando aí as atividades ilícitas de garimpo, atividades ilícitas de exploração de madeira. Então, todas essas atividades ilícitas sob a proteção do Estado brasileiro. Chegou a notícia mais recente, eu acho que chegou hoje, de que o general Heleno tinha dado uma possessão de exploração de minério a uma senhora que, inclusive, respondia por crime de tráfico de droga, né, e recepção de mercadorias roubadas. Está em todos os jornais. Como é que nós temos aí uma concessão feita por uma autoridade que, inclusive, estava à frente do GSI, né, portanto, que detinha informações acerca das pessoas que iriam receber essas concessões, e isso é feito assim, de uma forma extremamente irresponsável, né? Para não dizer criminosa, porque é isso que de fato, são essas ações. Então, isso precisa ser construído como um marco para a mudança institucional brasileira. Isso é algo extremamente profundo, né? Isso não é um fato irrelevante, não é uma coisa de menor importância. Nós estamos diante de uma exterminação de uma etnia, com toda a estrutura que a gente tinha do governo brasileiro que estava aí no poder até recentemente. Então, precisamos tornar isso claro, via público, e trazer a narrativa, mas numa narrativa em cima de fatos concretos, para combater essas fake news, essas mentiras, que têm sempre vindo à tona quando esses fatos aparecem, né, essas questões criminosas aparecem. E, professores, questões essas que o próprio Bolsonaro, quando era deputado em 2015, já dizia que tinha uma terra para os indígenas, né, que tinham que ser dizimados, como havia sido os índios americanos, né, e outras coisas mais. Mas, antes disso, vamos ouvir a opinião, o que o Lula disse assim que chegou lá, depois que soube do acontecido, se reuniu emergencialmente e foi até a reserva. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Que eu vim aqui assumir o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui, sabe? Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal, e mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Muito bem. Então é importante as pessoas saberem que esse país mudou de governo e o governo agora vai agir com a seriedade
no tratamento do povo que esse país tinha esquecido. A comunidade internacional rechaçou, né, fez tanto no golpe do dia 8, como, né, com a morte dos índios, vários apoios ao governo. Como vocês veem esse fato mundialmente, né, já que a Amazônia, as florestas brasileiras, os índios, não é só uma coisa nossa, né, todo mundo defende. Professora, contigo a palavra. O seu microfone, professor, nós não estamos ouvindo. Não a escutamos. Dê uma saidinha e entre novamente, pode ser? Eu acho que ela está dizendo que também não está escutando o nosso áudio, né? Por isso que eu estou dizendo para ela sair e entrar novamente. Sair e entrar. Professor Clésio, toca a bola, por gentileza, enquanto ela volta aí. Enquanto ela retoma lá, né? Bom, eu acho que essa questão no plano global, ela tem que vir à tona com tanta veemência como ela teria que vir no plano interno. Porque a questão da direita radical, ela não é uma questão localizada, é um plano internacional articulado nas Américas, Trump e a família Bolsonaro. Temos aí alguns focos na Europa, e isso tem que aparecer como resultado do que a extrema-direita é capaz. E para onde nós levamos? Nós tivemos esse exemplo na década de 30, com a chegada ao poder do Hitler na Alemanha, em que é eleita aí né, como bode expiatório uma etnia, e ela quase que chega à extinção. E agora no Brasil a gente reproduz essa prática com os povos originários, que aparecem, né, como aqueles que são, e aí já foi trazido aqui, inclusive por você, de que esse olhar, né, de que nós deveríamos extinguir com todas as benesses não, com os direitos indígenas aos povos originários. Esse discurso não é um discurso novo, é um discurso antigo, né, e que se colocou na prática com a chegada desse grupo no poder. Né? E há aí uma intenção claríssima, né, de levar a uma nova colonização, inclusive não é só no plano aí no plano econômico, mas inclusive no plano cultural, com o avanço religioso junto às tribos, desviando inclusive a cultura indígena, desnorteando, porque se sabe que normalmente essa perda dessa identidade leva a taxa de aumento de suicídio, né, ao que tem se assistido sempre que há uma aproximação da nossa cultura com as culturas ainda mais afastadas. Né? Então, essa nova colonização, ela vem como um projeto, né? E um projeto que tem aí o objetivo de desmobilizar para arrancar do espaço e se sobrepor, fazendo aí uma exploração sem controle governamental. É uma exploração que causa não só dano às populações originárias, levando à morte, como a gente está assistindo agora, como também a questão ambiental, com o uso indiscriminado de elementos químicos, como o mercúrio, para a exploração do garimpo. Pois não. E só dando adentro aí na sua informação, é completamente cultural, né? O Mourão disse, né, aqui na Folha do dia 2018, né, de 6 de agosto, né, Mourão diz que o país herdou indolência do índio e malandragem do negro, ou seja, sempre contra os índios e negros, né? A pergunta que nos cabe, né? Da Guerra do Paraguai até hoje, qual foi o papel relevante do Exército Brasileiro? Essa é a pergunta que deveria ser feita ao Mourão. Né? Com essa, eu passo a peteca, a bola para a Marcília, que é com ela, a parte do Exército, da ditadura, o historiador da causa. É muito... Primeiro, peço desculpa, porque houve um problema aqui de transmissão e eu fiquei sem ouvir o que você falava, nem também o professor. Mas a posição, durante todo o período republicano, dos militares, é uma posição muito inconsequente. A gente tem que levar nas costas, nós civis, o Estado brasileiro tem que levar nas costas umas forças armadas que não nos defendem nem nos representam.
Isso é terrível, porque eles atuam ao lado das elites, tá? Todo o seu papel é dando esse aporte ao lado mais forte da sociedade, do capital, das elites brancas, as elites empoderadas da nação, a Casa Grande, né? E a Senzala, levando no termo essa questão das minorias, que é a maioria do Brasil, ficam à espreita, fica assim, vista de uma certa forma, com preconceito, com discriminação e com racismo. Infelizmente, as pautas que as grandes representações do Exército Brasileiro têm feito e o lugar dele, né, em todos os golpes que foram praticados no Brasil, desde a instalação da República em 1889, foi um golpe, né? 30 outro golpe, 37 outro golpe, 61 outra tentativa, 64, e essa praxe ela precisa acabar. Essa praxe do Estado ter que... E, professora, o Lula está agindo corretamente para tentar acabar com isso, junto com o Dino, ao demitir inclusive, veja, eu questiono ao demitir o general do Exército lá. É um momento muito delicado, tá? É um momento muito delicado. É um momento em que a gente atravessa, né, uma perspectiva de golpe dentro das Forças Armadas que ela não é homogênea. Existem segmentos que são constitucionalistas, é bom se dizer, mas existem segmentos que têm a orientação inconstitucional de ruptura com o Estado Democrático de Direito. E esse foi muito bem trabalhado durante esses 4 anos, porque arregimentou grande parte das Forças Armadas, militares, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, dentro de uma orientação militarista. O Estado brasileiro foi montado neste governo como um plano de governo de forma militarizada. E utilizou para isso o quê? As DSAs, as grandes gratificações, as pessoas ganhando salários altíssimos, e se usam a prerrogativa de dizer que estão defendendo a ordem e o progresso. A ordem e o progresso para quem? Não é? Para as elites? Para o grande capital? Porque para a minoria não é. Está aí comprovado toda a ação. Isso é importante dizer. E o professor Clécio foi muito pontual nesse sentido. Toda a ação que hoje a gente está vendo os frutos reais, porque é uma cena de extermínio tal qual foi os campos de concentração nazista. O que se está vendo agora as imagens, 570 mortes de criança, e mais o estado de calamidade que se vê na tribo Yanomami, não foi uma ação isolada. Foi uma ação, inclusive, que foi focada naquela reunião de 22 de abril de 2020, quando o então ministro disse que vamos deixar passar a boiada. Passar a boiada é fechar os olhos, ser conivente, é abrir, quebrar, literalmente, né? O poder de veto de qualquer bloqueio, qualquer iniciativa que venha a impedir, né, a ação da exploração do mineral desordenada, da ocupação da terra, da delimitação dessa terra. Então, há um conluio de vários ministérios, e a ministra Damares, como bem colocou aí a Guajajara, ela foi não só conivente, mas ela agiu dentro da lei. Então ela deveria ser, e eu fico abismada como uma pessoa dessa consegue ser eleita, né? Como senadora, a gente vai acompanhar isso por 8 anos. Isso é que é mais dramático para mim, porque ela vai agir. Uhum. Professor, o senhor acha que Lula aceitou em demitir o comandante do Exército, Arruda, Júlio César Arruda? Perfeito. Olha, eu queria aproveitar essa sua pergunta e um pouco, eu acho que é o que a gente precisa trabalhar um pouco mais nas nossas discussões para frente, eu diria para o que ainda está por vir. Nós temos que considerar que do lado de lá tem forças armadas, não são forças desarmadas. Do lado de cá tem força política,
Então é preciso considerar isso, né? Às vezes eu vejo um discurso à esquerda como se houvesse uma certa fragilidade, né, do Lula e etc. e tal. Olha, agir politicamente, ela, se tiver resultado, vai ser uma ação com muito mais consequências. Porque a gente tem que entender o seguinte: isso não é de hoje. A professora Marcília foi muito clara quando ela mostra aí as várias ações, né, que remete aí desde o princípio da República, o primeiro golpe, aí vem a década de 30, 50, 60, e a gente chegou ao hoje. Né? Então, isso não é um processo recente, é um processo longo, que está no DNA do Exército Brasileiro, no espírito corporativo das Forças Armadas. Então, o desfazimento disso, ele tem que ser um desfazimento político. Então, esse momento é um momento excelente, porque, quer queiramos, quer não, por incompetência, os militares se colaram ao pior governo da história desse país, e esse pior governo da história desse país tem que ser desnudado, desmascarado e mostrado ao público mundial, e mostrar quem estava com esse governo, para que a gente, a partir daí, possa dizer: é com esses que vocês vão ficar, ou é com a Constituição? A corporação, a instituição quer permanecer útil à sociedade brasileira, portanto, vamos rever o papel dessa instituição, que não está ao lado de um governo criminoso, inclusive capaz de cometer um genocídio, como vem a público agora. Quer dizer, essa é a questão que eu acho que a gente tem que tratar com muito tato e muito cuidado. Daí eu fico sempre um pouco reticente com essas falas assim mais aguerridas, como se achasse que o Dino podia chegar lá e bater na mesa e dizer: está todo mundo preso. Calma, não vai ser bem assim. Lembrando, professor Clécio, que há um segmento significativo que está atuando ainda. Ele fez corretíssimo ter tirado, porque como você pode conviver com a pessoa que lhe trai, que foi conivente com a invasão no dia 8, que depredou todas as 3 casas da República. Perfeito. Então, você não pode ser conivente. Ele está corretíssimo, ele tem que fazer isso ontem, para ontem. Mas o momento é muito delicado. Há uma tensão, inclusive, levando em consideração que o vice do ex-governo está lá em Miami articulando com todas as forças da igreja, está lá Malafaia, está lá todos aqueles que se colocaram durante os 4 anos, sabe, de forma muito contundente para construir no país a ideia de uma ordem que é totalmente perversa, arbitrária, contrária à Constituição. Então, esses valores constitucionais terão que ser recuperados, restaurados, tem que ser dialogado e tem que ser mostrada para essa sociedade que apoiou, aplaudiu e que foi conivente, ela saiba o que ela escolheu e o que vai daqui para frente ser escolhido. Esse é um momento histórico muito tenso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que há bolsonaristas reais existentes em todos os segmentos sociais. Tá? Então, a gente está vivendo uma democracia muito frágil. Se já era agora, é mais do que tudo. Um Estado que foi construído, militarizado durante 4 anos. Então, eu sempre dizia que a gente vai precisar de um tempo. Eu sempre dizia que a gente vivia uma democracia aparente, né, para uns, né, para os ricos e não para os pobres, onde sempre levaram a chibata. Mas eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, que irão assistir, né, que estão aí pela TVT, Democracia Participativa, Barão de Tararé, Sindicato Novo, e aqui na TV W12 ou TVHBR. Inscreva-se no canal, assista, comentem, né? Amanhã nós iremos tratar sobre o tema espera aí, só um minutinho, eu não esqueci assim, o ex-senador Inácio Arruda, né? E o tema é justamente a gente debater sobre os desafios e as prioridades do governo Lula e do governo Elmano de Freitas aqui em Fortaleza, Ceará. E eu quero entrar justamente nos desafios do governo do Lula, agora a partir do dia 2 de fevereiro, né, 3, quando vai ser decidido, né, não, próximo, acho que é só a partir da próxima semana, né, dia 2 eles assumem, né, os deputados e os senadores, e nós teremos, né, eleições em breve na Câmara, né. Quando serão as eleições e quais são os desafios, professor Clésio, que o Lula vai ter para tentar eleger uma pessoa que não seja totalmente oposta ao seu plano de governo? Olha,
A tendência é que as presidências da casa continuem nas mãos de quem está. A gente não pode esquecer que a gente tem um governo que está chegando, não tem maioria, é minoria nas duas casas, então vai precisar, ao longo pelo menos do primeiro ano, fazer as articulações para construir uma base eleitoral para que ele possa agir com maior vigor dentro do parlamento. Então, fazer enfrentamento nesse momento seria um total desgaste. Então, a melhor estratégia é, de fato, o executivo não aparecer fazendo disputa pela presidência das casas, mas tentar influir, óbvio, na ocupação das mesas. Tem mesas importantíssimas, né? Como, por exemplo, Comissão de Justiça, né? Somente na Câmara Federal, até para bloquear e fazer com que as coisas voltem para os trilhos, para que possa se combater internamente, inclusive, as tais emendas que nos desviou tanto recurso público, comprometendo até as ações do próprio executivo. Então, nesse sentido aí, as articulações ela tem que ser muito mais agora nesse primeiro momento de composição. O desgaste vai vir naturalmente, acredito que para o Lira, principalmente, né, dada aí a sua trajetória e o seu estar colado a um governo que vai cada vez mais, o governo passado, que vai cada vez mais mostrando todos os seus erros, todas as suas falcatruas, e vai colando em quem está com o mandato. Né? Tem muitos mandatários aí dos próximos 4 anos, como a professora Marcília falou, inclusive de 8 anos, como a Damares, e que deverão, com certeza, aparecer crimes, né? A Damares envolvida, inclusive, com crimes aí humanitários, e que vai criar um desgaste para quem se elegeu sob a tutela aí, ou sob o comando aí do bolsonarismo. Né? Eu só falar uma coisa que é muito importante: o presidente não governa, e agora eu falando, né? O presidente não governa sem a Câmara e sem o Senado, mas também é importante que o presidente da Câmara e do Senado precise das mesas, seus primeiros presidentes, segundos, secretários, para governar. Então, se a gente não pode chegar ao topo, pelo menos chegar, né, nessas mesas diretoras e poder ter um domínio sobre elas, que é tão importante quanto fazer um presidente do Senado da Câmara. Você tem alguma coisa contra ou a favor? Uma análise? Não, melhor pergunta. Qual a sua análise desse momento que a gente vai ver agora em fevereiro, nas decisões das eleições da Câmara e do Senado? Professora Marcília Gama. Acho que a gente está, como eu disse, né, num momento realmente muito delicado, tem que ser visto com muita sabedoria. Lula é uma pessoa que é um negociador por excelência, a gente tem que dizer. E eu acho que também nós, que somos eleitores, temos um papel fundamental em mostrar nas redes sociais, através das TVs alternativas, seu programa, Luiz, todas as redes que a gente puder, mostrar e pressionar para as pautas corretas, porque a gente vai ter que fazer com que o Congresso veja a importância de estar ao lado do governo para defender pautas que são necessárias para a sociedade. E aí, uma outra coisa, eu chamo a atenção, que é a necessidade, veja, e aí é a necessidade de vigilância. A gente vai ter que organizar em grupos, tá? Grupos de professores universitários, grupos de sindicalistas, dialogar isso e dizer a Lula que a gente está junto. A gente tem que mostrar os 60 e poucos milhões de votos que ele teve, a gente tem que se mostrar. Porque um divisor de águas que foi, eu acho que foi uma dádiva dos céus para Lula, foi ter acontecido esse golpe furado, né, no dia 8. Porque aí deflagrou, escancarou o lado para aquelas pessoas saberem que lado elas vão estar. E eu acho que tanto o presidente da Câmara como do Congresso, eles vão ter que estar ali, porque eles tiveram medo. Eles foram acuados, eles viram que o que é essa sociedade que está aí, totalmente alienada, né, por esse bolsonarismo, ela é capaz. E é crime. E eles não vão querer passar esse atestado, não é, para a maioria da população que está
constitucionalmente defendendo os direitos de todos, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento, vigilante e apoiando em todos os sentidos. Nosso papel é fundamental agora, mais do que qualquer outro. Professor Clésio, antes do quadro final, o senhor gostaria de falar alguma coisa que nesse momento é importante ser dito sobre algum fato no Brasil ou no mundo, que não foi perguntado? Olha, eu queria seguir aqui o argumento da professora Marcília, que é a questão do estar atento, né? Então, nesse sentido, o governo federal precisa fortalecer urgentemente a sua comunicação, né? É uma forma de se criar aí um fortalecimento junto à sociedade brasileira, informando corretamente, combatendo aí as mentiras que ainda estão sendo realizadas e deturpando as informações, né? Uma boa relação com a mídia comercial é importante também, porque ela atinge um determinado público, mas fortalecer as mídias alternativas no Brasil inteiro, para que a gente tenha cada vez mais discussões que se contraponham e que principalmente politize a sociedade brasileira, que é isso que a gente está precisando. Eu estou aqui numa argumentação tentando acompanhar aí o pensamento da professora Marcília. Exatamente, eu concordo. E é para ontem. E diria mais, professor Clésio. Professor Marcília, a senhora também teria algum fato que gostaria de falar que foi perguntado nesse programa para a gente ir para o nosso quadro final? Veja, se a gente pudesse comparar, que não tem comparação, mas assim, o governo anterior criou o gabinete do ódio. A gente poderia criar, com o apoio de todas as representações, né, democráticas do país, uma rede da democracia, um gabinete da democracia, onde a gente tivesse ali pessoas como a Intercept, olhando, vigiando, sabe, trazendo à tona flagrantes de discursos paralelos, discursos falsos, falácias que insistem em continuar a desinformar a sociedade e fazer uma contra-informação, né? O governo deve atuar nesse sentido para construir uma plataforma do que a gente chama de informação consistente e retomar o quanto antes isso para a sociedade. Esse diálogo é fundamental e dentro desse patamar antecipar, inclusive, fazer uma investigação e antecipar e vigiar essas redes, porque continua existindo inúmeras postagens que vão de encontro a toda a política que está se tentando construir, que é a política da informação correta, é a política de trazer os fatos, esclarecimentos, como deve ser. Então, a gente tem. E eu aí convocaria todas as universidades, os departamentos de jornalismo, tudo para fazer esse trabalho permanente e ir na rede, porque lá é um território que continua precisando de atenção. Obrigado, professora. É para isso que esse canal foi criado, com base na indústria cultural, para fazer Horkheim e Frankfurt, para fazer a contra-informação à grande mídia. Por isso que o nome do programa é Segunda Opinião. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas. Hoje estamos com o professor Dr. Clésio Arruda, sociólogo e economista, e a professora Marcília Gama, doutora em História. Professora, eu vou perguntar para a senhora uma mentira evidente. Olha, eu chego a me dar raiva quando eu penso. Mas, acompanhando as redes sociais, né, que também é um canal de informação, as palavras de Damares, quando ela disse que acompanhei com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas. Pelo amor de Deus, há ofícios dela dizendo que não dê assistência de saúde aos representantes da tribo Yanomami. Como é que ela diz agora que acompanhou com dor e tristeza? Como é que ela passou 4 anos no governo e não viu nada disso? Como é que tinham 3 pastas, educação, saúde e justiça, e ninguém viu? Como é que os militares atuam ali e não viram isso também? Não. Isso é a maior mentira que eu não engulo. Professor Clésio, um falso brilhante. Olha, nós ainda estamos com os cargos
federais nos estados, e é esse o grande falso brilhante, ainda não ocupados por nomeações feitas pelo governo federal. Se a gente não faz isso, a gente não retira o bolsonarismo de dentro do governo. É preciso urgentemente que os deputados federais eleitos pelos estados atentem para isso, se articulem, busquem nomes técnicos. Importante que a gente tenha nomes importantes, técnicos. A gente tem isso no setor público, dentro do próprio quadro do pessoal. Nós temos isso nas universidades, nós temos isso no setor privado. Então, existem grupos aí de pessoas que podem ocupar esses cargos para que a gente retire o bolsonarismo da estrutura do Estado, para que o funcionamento do governo federal aconteça na ponta e aconteça com eficiência. Nós temos indígenas em todos os estados, o Ceará também tem. Qual é a política de saúde para os indígenas do estado do Ceará? Quando é que a gente começa? Nós vamos começar essas ações, seja em que área for. A gente vai começar sob o comando da direção bolsonarista, que ainda não foi desmobilizada, que ainda está entranhada dentro das instituições federais? Obrigado a todos vocês que assistiram, que irão assistir. Não esqueça, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e familiares. É de suma importância a sua ajuda. Tchau, tchau. A gente volta terça-feira, às 9 horas, com esse programa. E amanhã, 9 horas, tem outro programa. Tchau. Valeu. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.